Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor nesta noite. Quero cumprimentar os irmãos que estão se conectando conosco na gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Hoje nós estamos fazendo essa live aqui de casa. Hoje nós estamos com a nossa igreja em quarentena. Os irmãos já estão melhorando. Logo, logo nós voltaremos às nossas atividades dos nossos cultos, né? Se assim Deus permitir, nós já estaremos voltando com as nossas atividades e nossos cultos. Você que está entrando, deixa o seu joinha, dá um like, compartilhe. Nesta noite Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Nesta noite é uma noite que o Senhor reservou para nós, uma noite especial, uma noite que está chuvosa. Eu não sei se você está chovendo, mas aqui está chovendo. Mas Deus ele tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Fique ligado com a gente, fique conectado, que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas em nossa vida nesta noite. Você que está aí nos assistindo, eu quero orar para que nós possamos dar início a mais um culto de louvor, a mais um culto da palavra para as nossas vidas nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu te glorifico, que eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, Senhor, falando a Tua palavra. Abençoa aqueles que estarão nos assistindo, alcance o Senhor de modo especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está acompanhando, abra a vossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, nesta noite. Evangelho de Marcos, nós estaremos falando sobre o cego de Jericó nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: depois chegaram a Jerusalém e ao sair depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Este, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, chamou e chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando sobre si a sua capa, deu um salto e levantou-se e foi a Jesus. E Jesus perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre,
que eu recobre a vista. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão e foi seguindo a Jesus pelo o caminho. Amém? Glórias a Deus. Nesta noite, o Senhor manda te dizer: o que queres que eu te faça? Nessa noite nós vamos aprender o segredo do mover da mão de Deus para nossas vidas. Nesta noite a gente vai aprender com o Bartimeu como chamar a atenção de Jesus para que Ele possa nos atender, para que Ele possa nos socorrer em momentos de dificuldades, em momentos de adversidades, em momentos aos quais só um milagre para resolver a nossa vida. Como todos já conhecem, essa história de Bartimeu ela é muito conhecida, Bartimeu, a palavra Bartimeu significa, não é o nome próprio do cego, mas é o nome do seu pai, filho de Timeu, filho, Timeu, o nome do pai, na língua hebraica se fala Bartimeu. Nesta noite, Deus ele quer trazer algo para nós entendermos, para que nós possamos entender. Bartimeu, ele era um homem a qual havia ficado cego. Vai dizer a história que o seu pai Timeu lutou com os soldados romanos na guerra antes da posse de Jerusalém. Diz a história, segundo Flávio José, diz que quando os romanos tomaram Jerusalém, eles pegaram os capitões, os guardas, os comandantes e vazaram, mataram e pegaram os seus filhos e vazaram os olhos dos seus filhos para que eles não pudessem se rebelar contra Roma, como assim trazendo uma punição e a crueldade do povo romano. Bartimeu, ele viveu cego, por um bom tempo da sua vida. Bartimeu, ele tinha visão, mas ele perdeu pela atitude, do pai, ele foi castigado. Mas nosso Deus é um Deus que muda as atitudes, As atitudes, nosso Deus não é aquele que visita o pecado do pai no filho, mas Ele é aquele que muda a maldição, muda a penalidade e transforma em milagre, em bênção para a sua vida, para mudar a sua história. E nesta noite, Bartimeu, ele estava como de costume. Bartimeu descia, morava em Jericó e descia para a cidade, E nesse tempo a qual ele foi para a cidade, a qual Jesus estava passando pela cidade, era o tempo da Páscoa, Era a semana que antecedia a Páscoa. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo, Era a última vez que Jesus passaria por aquela cidade, era a última vez que Jesus iria a Jerusalém. Jesus estava indo para o fim, do seu ministério. Jesus estava indo para o fim da sua vocação. Jesus estava indo para o último lugar, para o último propósito ao qual Deus tinha programado para ele, que era a cruz do Calvário. E ele tinha que passar por aquele caminho. Bartimeu, Bartimeu, ele sabendo que Jesus estava vindo, ele sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém, ele não poderia perder essa oportunidade. Ele não poderia perder essa oportunidade de chamar a atenção de Jesus para a sua necessidade, de chamar a atenção de Jesus para a sua dor, de chamar a atenção de Jesus para a sua dependência, porque Bartimeu, ele viveu humilhado, Bartimeu, ele viveu à margem da sociedade, Bartimeu, ele viveu esquecido, abandonado, Bartimeu, ele viveu uma vida aonde as pessoas olhavam para ele e tinham dó. Bartimeu vivia de esmola, vivia de favor das pessoas em ajudá-lo, tanto que Roma deu a Bartimeu uma capa para que ele pudesse parar à beira do caminho e pedir essa esmola. Bartimeu, ele morava numa cidade a qual todos aqueles que são conhecedores da Bíblia, todos aqueles que lêem a Bíblia sabem que Josué, ao tomar Jericó, ao derrubar as muralhas de Jericó, Josué amaldiçoou aquela cidade. Josué, ele fez o povo jurar que quem edificasse aquela cidade seria amaldiçoado. Josué fez o povo jurar,
né, e não edificar aquela cidade. Jericó é uma cidade de maldição. Eu quero fazer um parênteses aqui para você que está me ouvindo. Às vezes, eu não sei se você já viu ou já ouviu isso, eu já vi e ouvi na televisão e algumas pessoas de algumas igrejas dizendo que foi para Jerusalém, pegou a terra da muralha de Jericó. Irmãos, eles estão trazendo terra amaldiçoada para o povo. O povo não conhece Bíblia, o povo não entende a Bíblia, o povo traz para ludibriar as pessoas, falando que a muralha também vai cair sobre a vida dela, mas eles se esquecem. Em Josué capítulo 6, fala que aquela terra foi amaldiçoada. Eles estão trazendo terra para o povo amaldiçoado, e o povo está pensando que está buscando a bênção, mas está trazendo maldição, porque Jesus falou que todo aquele lugar foi amaldiçoado. Quando o grande Herodes reedificou aquela cidade, ele reedificou aquela cidade aonde havia maldição. Diz a história que ele reedificou um pouco à frente aonde as muralhas caíram, mas não importa o lugar, a geografia diz, a história diz que a terra de Jericó era uma terra amaldiçoada. Agora eu quero que você venha comigo, pense comigo, um homem que morava em Jericó, um homem que era cego, um homem que perdeu a visão, um homem que morava em Jericó, uma cidade amaldiçoada, uma cidade, né, a qual não tinha bênção, uma cidade, né, aonde vai dizer que quando se passava em Jericó havia muitos salteadores, muitas pessoas que estavam ali para assaltar, né? Quando nós vemos a parábola lá de Jesus falando do bom samaritano, estava descendo a caminho, né? Na beira de Jericó ali, os ladrões estavam ali à espreita, né? É um lugar aonde, né, as pessoas não têm uma vida plena, aonde as pessoas não tinham uma vida, né, feliz. É um lugar que estava carregado de maldição, e ele vivia nesse lugar, e ele vivia nessa situação, uma situação de maldição, uma situação de esquecimento, uma situação de escárnio. Talvez você esteja vivendo, ou você conhece alguém que está vivendo numa vida miserável, numa vida que parece que nada dá certo, numa vida parece que tudo dá errado, parece que tudo que ela faz, parece que ela está numa Jericó da sua vida, parece que ela está em lugar onde nada prospera, nada edifica, nada acontece. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus está passando aí aonde você está. Jesus está passando aí aonde você está. E quando Jesus passar, não perca a oportunidade de clamar ao nome de Jesus. Não perca a oportunidade de chamar por esse nome. Jesus, ele tem todo o poder para mudar a história. E ouvindo, né, que era Jesus, verso 47 vai assim, ó, e ouvindo ele que era Jesus o Nazareno, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego e mendigo, e estava, né, entre trevas, miséria, vivia de esmola à beira do caminho, e ele não tinha um nome. O nome dele era o nome do pai dele, era um nome insignificante, mas ele, ouvindo que Jesus estava vindo, chamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu, ele viu aquilo que ninguém via, ele enxergou aquilo que ninguém enxergava. Enquanto as pessoas olhavam para Jesus de Nazaré, ele olhava para Jesus como filho de Davi, como um título messiânico, como realeza, como majestade, como soberano, como sobre aquele que tem todo o poder para mudar. Filho de Davi, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que faz
e desfaz quando tem todo o poder. Ele sabia, ele estava clamando pelo filho de Davi, ele sabia que o rei Davi era bondoso, era misericordioso, era compassivo, e ele sabia da realeza de Cristo, ele sabia das profecias messiânicas das quais Jesus viria sobre a linhagem de Davi, Jesus viria sobre o rebento, sobre o tronco de Davi. Então ele clama pela sua misericórdia, ele clama pela sua compaixão, fala: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você tem reconhecido? Está saindo som aqui, pera um pouquinho. Você tem reconhecido a realeza de Deus? Porque aquele cego enxergou aquilo que ninguém enxergava. Aquele cego discerniu aquilo que ninguém discernia. Aquele cego compreendeu aquilo que ninguém compreendia. Compreendeu que ele era o rei, que ele era filho de Davi, que ele era aquele que poderia mudar a história da vida dele, que ele era aquele que poderia mover a mão sobre a vida dele. Ele reconheceu a realeza de Deus, ele reconheceu a realeza de Cristo. Olha que ele fala aqui, ó: e parando, e muitos o repreendiam para que calasse, mas ele ainda clamava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto ele clamava, a multidão se incomodava. Enquanto ele clamava, a multidão se incomodava pelo clamor daquele cego. Quem era ele? Por que ele estava clamando? Né? As pessoas estavam ali à volta de Jesus, a comitiva, a multidão. Pensa, meus amigos, pensa, meus irmãos, ele estava indo para Jerusalém, estava entrando na semana da Páscoa. Era um momento de festa, era um momento de alegria. A multidão estava festejando, estava alegre, enquanto ele estava cabisbaixo, estava caído à beira do caminho, estava necessitando de um milagre. Enquanto a multidão cantava e se alegrava, ele simplesmente clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas hoje, né, estão clamando por Deus? Quantas pessoas hoje estão pedindo socorro de Deus? Quantas pessoas estão pedindo misericórdia? Estamos vivendo numa pandemia, a qual é um tamanho que não tem proporção. Nós não sabemos como nós iremos sair, de que maneira nós iremos sair, mas nós sabemos que o Senhor tem misericórdia de nós para que nós possamos passar. E ele clamou, enquanto muitos estavam ali indo para Jerusalém felizes e alegres para festejar a Páscoa. Ele estava ali pedindo: eu só quero uma oportunidade, eu só quero ter uma vida normal, eu só quero ter alegria, eu só quero ter paz, eu só quero ter felicidade. Ele não tinha vida, ele não tinha paz, ele não tinha felicidade, e a única coisa que ele tinha era a sua voz. E a voz ele usou no momento certo, na hora certa, ele usou para clamar a Deus. Você deve estar passando, às vezes a única coisa que você tem nesse momento é a sua voz. E o que você está fazendo nesta noite? Você está murmurando? Você está se lamentando? Ou você está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Me ajude, me socorre, muda a minha história, muda o meu quadro. Aquele dia era um dia normal para Bartimeu, era um dia comum, mas aquele dia comum se tornou um dia extraordinário. Talvez hoje foi um dia comum, mas essa noite pode se tornar extraordinária para a sua vida, porque Jesus está aí aonde você está me ouvindo. Ele está aí. Clame, chame por Ele, busque a Ele, interrompa Ele. Ele está pronto para te ouvir. Quantas pessoas tentam calar o nosso clamor, a nossa voz, quando nós estamos pedindo por socorro, quando nós estamos pedindo por uma solução, quando nós estamos pedindo por uma libertação, quando nós estamos clamando, porque quem clama sabe a dor que sente, quem clama sabe o que necessita, quem clama sabe o milagre que precisa sobre a sua vida.
Quem está de fora não entende o seu clamor. Quem está do lado de fora não entende a sua dor. Quem está do lado de fora não entende a sua tristeza. Mas aquele que sonda e esquadrinha o coração do homem, ele entende a sua dor, ele entende a sua tristeza, ele entende o seu clamor. Continue. Bartimeu, ele persistiu, enquanto muitos falavam para ele: cala, fique quieto, não atrapalhe o mestre, nós estamos indo para a festa, nós estamos indo para a Páscoa, nós estamos indo celebrar, né, o cordeiro que foi liberto do Egito, nós estamos indo, mas não sabia que ele estava com o cordeiro pascual com ele. Cristo, o cordeiro verdadeiro, o cordeiro substituto, estava ali em carne viva, em homem, em pessoa, pessoalmente, o Cordeiro de Deus. Enquanto eles estavam indo celebrando a Páscoa, Jesus estava indo para o matadouro. Jesus estava indo como ovelha muda para o matadouro, para salvar a minha e a tua vida. Jesus, ele estava ali, e Bartimeu não perdeu a oportunidade, ele persistiu. Como está sendo a sua persistência com Deus? Como está sendo a sua persistência com Deus? Nós temos o costume, e isso é um mal nosso, de desistirmos muito fácil. Nós chamamos uma vez, chama duas vezes, chama três vezes. Ah, não está me ouvindo, não, eu vou parar, Deus não está me ouvindo, Deus não quer. Deus não quer me atender, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Ah, você está certo mesmo, não vou mais incomodar Jesus não. Irmãos, irmãs, clame por Ele. Pede socorro por Ele. Aquela viúva, quando foi no juiz Inico, ela ia todo dia batendo, mesmo que ele não atendesse ela batia todo dia, ela foi incomodando ele até que ele atendesse a causa daquela viúva. E Jesus falou assim: se aquele juiz, sendo iníquo, mau, atendeu essa pobre viúva, quanto mais eu, que sou o vosso Pai que está no céu, que sou bom. Irmãos, irmãs, muitas vezes o nosso milagre não chega porque nós desistimos no meio do caminho. Muitas das vezes as coisas não mudam na nossa vida porque nós desistimos no meio do caminho. Nós paralisamos, damos ouvidos a vozes, a multidão que está do nosso lado, a multidão dos problemas, a multidão das tribulações, das dificuldades, as lutas internas, as lutas externas, aquilo que vem sobre a nossa vida como um zunido, querendo parar a nossa caminhada. E muitas vezes nós começamos a dar ouvidos para essas coisas e desistimos de prosseguir e persistir. Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim, eu darei a coroa da vida. Irmãos, se para buscar um milagre você já desiste, então para entrar no céu não vai entrar. Olha o que eu vou te dizer: se para buscar um milagre da parte de Jesus, se ele demorar, você desiste, se você desiste em busca de um milagre, como você vai conseguir entrar no céu? Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Não pare, não desanime, não desista, insista, clame. A multidão tentando parar, calar a voz de Bartimeu, mas ele falava, ele com alta voz, ele estava mais alto ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você estão tentando calar a sua voz, clame mais alto, chame mais alto, né? Grita em alta voz: Senhor, eu estou aqui. Grita, mesmo que as pessoas te chamem de louco, te chamem de louca, mesmo que as pessoas falem que você está pinel da cabeça, mas só você entende a dor que você está passando, só você entende a luta que você está sofrendo. Ninguém sabe da sua dor, mas Ele sabe. Clame por Ele, busque por Ele, não se deixe se intimidar, não se deixe se intimidar pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelas adversidades, não se deixe se intimidar, não desista daquilo que você está buscando.
Não desista daquilo que você está necessitando. Não desista do seu milagre. Não desista, porque Ele vai ouvir você. Ele vai te atender. Olha que vai dizendo aqui. E muitos o repreendiam que eu calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, disse: olha, ele não desistiu de clamar, ele não desistiu de chamar por Jesus. Enquanto as pessoas estavam para ele desistir, para ir para lá, ele clamava com alta voz, ele chamava porque ele sabia o que ele precisava. Sabe o que Jesus fez? Jesus parou. Olha o poder do seu e do meu clamor. Nós paramos Jesus. Quando nós persistimos em clamar, quando nós persistimos em buscar, quando nós não desistimos de alcançar o nosso milagre, Jesus, ele para tudo o que ele está fazendo para te ouvir. Jesus, ele para, o céu para te ouvir. Você já parou para pensar que você consegue parar Jesus para te ouvir? E quando Jesus para, alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus para, o inferno estremece, porque sabe que vem poder do alto, sabe que vem milagre, sabe que vem resposta, sabe que vem restauração, sabe que vem mudança, sabe que vem portas abertas, sabe que vem cura, sabe que vem aquilo que você está precisando. Quando Jesus para, nada mais pode deter. E ele parando, disse: chamai-o. Olha, primeiro, a nossa persistência faz Jesus parar. E depois ele fala: chamai-o. Ele disse para os apóstolos: chama esse homem. Porque ele parou, ele chamou a minha atenção. Ele fez eu parar para onde eu estava indo para atender. Eu não poderia continuar sem atender a este homem. Chame este homem, pois que eu quero falar com ele. Jesus mandou chamar a Bartimeu. Quando eles chegaram lá, falaram assim, ó: levanta-te, o mestre te chama. Ou levanta-te, ele te chama, o Senhor te chama. Para imaginar. Aquela multidão que acabara de falar para você desistir. E acabara de falar para você parar de incomodar. Aquela multidão parou junto com Jesus. E detalhe, Jesus não atendeu nenhum deles. Ele deu atenção somente para Bartimeu. Ele deu atenção somente para Bartimeu. Ele falou: chame-o, eu quero falar com ele. Bartimeu, ele queria conversar pessoalmente, porque ele sabia que a única pessoa que poderia resolver o problema dele era Jesus. E Jesus parou. Quando Jesus para, ele para resolver os seus problemas, ele para libertar o seu sofrimento, ele para curar as suas feridas, ele para mover o céu em seu favor. Jesus falou: levanta-te. Ele estava no estado de sentado, ele estava prostrado, mas nesta noite, se você está sentado, está prostrado, Deus manda dizer: levanta-te, porque eu vou fazer o que você precisa, eu vou realizar aquilo que você está buscando, eu vou realizar aquilo que você pede para mim, né? E ele fala assim, ó: levanta-te e tem de bom ânimo. Muitas pessoas têm clamado, mas não têm tido ânimo. O ânimo é a força que nos dá para mover a todo dia. Quando a pessoa fica sem ânimo,
a pessoa começa a entrar em estado de depressão, a pessoa começa a estar em estado de tristeza profunda, porque a pessoa não tem ânimo. Você já viu pessoas deprimidas? Pessoas que estão passando por alguma dificuldade, se sente deprimida, sem ânimo, ela só quer dormir, ela só sente cansada, ela se sente sem ânimo, sem força, ela não tem sorriso no rosto, não tem felicidade, você vê a tristeza, elas estão prostradas, sua alma está prostrada, mas Jesus falou assim, tende bom ânimo, porque Ele te chama nesta noite, tende bom ânimo, Ele já ouviu o teu clamor, Ele já pediu para os anjos descer aí no seu lar, na sua casa, Ele pediu para você, vem ao encontro, porque Ele te chama. E quando Ele foi, sabe o que Ele fez? Ele lançou a capa. Ele estava tão convicto do seu milagre, que Ele deixou a capa da sua vergonha, a capa da sua humilhação, a capa da sua esmola, a capa dos seus traumas, dos seus medos, das suas decepções. Quando Ele levantou, Ele deixou aquilo que o atrapalhasse para trás. Ele não olhou para trás, Ele tirou a capa. A capa dava o direito de Ele pedir esmola. Naquele momento que Deus chamou Ele, Ele falou assim, Ele sabia que a partir de hoje eu não pedirei esmola, a partir de hoje eu serei uma nova criatura. A partir de hoje, Deus fará um milagre sobre a minha vida. Quando Ele tirou a capa, Ele deixou o seu passado. Quando Ele tirou a capa, Ele deixou a sua dor. Quando Ele tirou a capa, Ele deixou as suas lágrimas. Quando Ele tirou a capa, Ele deixou o seu desespero, o seu medo. Quando Ele tirou a capa, Ele deixou a autoestima de lado. Ele deixou a insegurança de lado. Ele deixou a incerteza de lado. Quando Ele tirou a capa, Ele deixou tudo aquilo que atrapalhava Ele de prosseguir. Hebreus vai falar assim, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Tirando do nosso redor todo o embaraço, né, que nos cerca, e olhai para Jesus, né? Prossigamos, né, olhando para Jesus, aquilo que embaraçava, aquela capa embaraçava Ele nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida passada, na sua dor, e Ele deixou aquilo para trás. Nesta noite, Deus te chama para deixar tudo aquilo que tem te magoado, tudo aquilo que tem te machucado, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que tem te humilhado, tudo aquilo que tem trazido medo, insegurança, decepção para trás, porque a partir de hoje você vai deixar essa túnica, essa capa para trás, você vai ser revestido, revestida, você vai ser cheio, cheia, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter um novo rumo, um novo começo. As pessoas vão olhar para você com um olhar diferente, as pessoas vão ver outro brilho no seu rosto, as pessoas vão ver a mudança, a transformação, porque Jesus, Ele atendeu o seu clamor. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te realize? O que queres que eu faça para você? Parece até algo, como se pode dizer, algo incoerente da parte de Jesus perguntar para ele o que queres que eu te faça, sabendo da situação da cegueira dele. Mas Jesus, ele sabia o que ele precisava, mas Jesus queria saber se ele também sabia se era isso realmente que ele precisava. Muitas das vezes Jesus quer fazer, ele pergunta, o que queres que eu te faça? E ele sabe realmente do que você precisa, mas você pede tantas coisas e não pede o que você mais precisa. E Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a enxergar. Senhor, que eu volte a ver. Senhor, que eu volte a ter esperança. Senhor, que eu volte a ter fé. Senhor, que eu volte a ter perseverança. Senhor, que eu volte a ter comunhão. Senhor, que eu volte a ser cheio do Espírito Santo. Senhor, que eu volte a perdoar, a amar. Senhor, que eu volte a ser compassivo, misericordioso. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ser feliz.
É você que vai decidir nesta noite o que queres que Ele faz para você. Jesus, Ele já ouviu o seu clamor, Ele já ouviu a sua persistência, Ele parou, Ele mandou te chamar, Ele pediu para você ter bom ânimo, mas a pergunta é, o que você realmente quer que Ele faça na sua vida nesta noite? O que é realmente que você quer? Ele está pronto para fazer, mas depende somente de você. O que você quer que Ele faça nesta noite para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve. Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, mas Ele precisa saber o que queres que Ele faça para você. Parece uma pergunta tão fácil, mas ao mesmo tempo tão complexa. Porque nesse momento deve estar passando tantas coisas na sua cabeça, tanta coisa na sua mente, no seu coração. Você deve estar pensando por tantas coisas. Imagine como passou no coração de Bartimeu. Quando Jesus falou para ele, o que queres que eu te faça? Imagine o que passou na cabeça dele. Ele poderia pedir qualquer coisa. Naquele momento Deus ia atender. Mas poderia ser aquilo que ele não precisava. Talvez você deve estar passando o meu casamento, a minha vida sentimental, a minha vida emocional, a minha vida profissional, a minha vida espiritual. Tem tantas coisas que está permeando na sua cabeça, no seu coração, mas tem uma coisa mais importante, é isso que você tem que buscar nesta noite. É lá aquilo que você está precisando realmente, aquilo que você está necessitando realmente. Aquilo que vai fazer a diferença na sua vida a partir de hoje. É isso que Ele te pergunta. O que queres que eu te faça? Não perca essa oportunidade. Não deixe esta mensagem escapar das suas mãos nesta noite. Que essa mensagem ache guarida no seu coração e você sabe pedir com sabedoria aquilo para que o Senhor venha fazer sobre a sua vida. Bartimeu falou: Senhor, que eu volte a enxergar. E Jesus respondeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão e seguiu a Jesus. Olha, Jesus olhou para ele, parou, chamou, perguntou, ele respondeu, ele disse: a tua fé te salvou. Jesus não falou: você foi curado. Ele falou: a partir de hoje, você tem salvação. A partir de hoje você tem proteção. A partir de hoje você tem segurança. A partir de hoje você está abrigado. Porque a palavra salvação significa proteção, segurança, né? Significa proteger do inimigo, proteger, né? A partir de hoje, a tua fé te salvou. A tua fé vai te proteger das suas emoções, dos seus traumas, dos seus medos, das suas adversidades, do seu desânimo. A tua fé vai te proteger. E quando ele começou a ir, logo ele recuperou a visão. Quando ele começou a ir, logo ele recuperou a visão. E quando ele recuperou a visão, ele falou assim, ó, e recuperando a visão, foi seguir a Jesus. Aqui está a parte mais fundamental para que o milagre continue sobre a sua vida, para que as coisas continuem dando certo na sua vida, para que a paz de Cristo permaneça sobre a sua vida, para que a felicidade, a alegria de Cristo permaneça na sua vida, para que a sua vida comece a pegar rumos, comece a pegar posicionamento. Jesus fez tudo por ele. Ele simplesmente não virou as costas e voltou para casa. Ele seguiu a Jesus. Muitas pessoas hoje estão recebendo milagre, mas não estão seguindo o dono do milagre, estão seguindo o milagre. Entendeu o que estou falando?
Muitas pessoas não estão seguindo o dono do milagre, estão seguindo o milagre. E quando recebe o milagre, eles voltam e deixam de segui-lo. Mas aquele homem, ele sabia que ele necessitava de alguém. Ele sabia e reconhecia que ele poderia fazer. E ele falou assim: é este que eu vou seguir. É este que eu vou permanecer até o fim da minha vida. Seja onde for, eu estarei com Jesus. Seja o que eu passar, eu estarei com Jesus. Eu perseguirei, eu persistirei, eu caminharei, eu irei até Jesus. Jesus, ele viu. E nesta noite, Jesus, ele está te vendo, ele está te ouvindo, ele está parando para atender a você. Jesus passou por Jericó. E Jesus está passando aí na sua casa. Jesus está passando aí na sua vida. Só tem duas opções para você nessa noite. Ou você clama pelo nome dele, ou você vai deixar essa oportunidade passar. Está nas suas mãos nessa noite escolher o que você quer. O que você precisa, o que você vai alcançar. Que nesta noite você fique com essa palavra. Que o Senhor possa, na sua infinita graça e misericórdia, mudar a história da sua vida. Atender aquilo que você mais necessita nesta noite. Que o Senhor continue te abençoando, te protegendo, te dando paz, te dando segurança. Curva o seu semblante, eu quero orar por você nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, quero orar, Senhor, por aqueles que nos ouviram nesta noite, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, as pessoas que ainda irão ouvir, Pai. Que essa palavra possa achar guarida nos seus corações, que essa palavra possa trazer vida, Senhor, que essa palavra possa trazer mudança, que essa palavra possa trazer, Senhor, esperança, ó Pai, para aqueles que ouvirem. Senhor, meu Deus, alcance os teus filhos, Senhor, agora que estamos ouvindo no seu lar, Senhor, ó Pai, aquilo que vos perturba, aquilo que vos tormenta, aquilo que vos machuca, Senhor, nesta noite, o Senhor pode mudar a situação, o Senhor pode, somente uma palavra, o Senhor pode mudar a história, o quadro, Senhor, dessas pessoas, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu peço, alcance a cada um nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Nós estamos, essa semana nós não estaremos tendo culto na nossa igreja, e nós estamos de quarentena, estaremos voltando às nossas atividades presenciais a partir do dia 11, na quinta-feira que vem. Se assim Deus permitir, nós estaremos já na nossa igreja, congregando lá, adorando a Deus lá, nós estaremos transmitindo de lá, né, o culto. Nessa noite não é um culto, é uma palavra para os seus corações, que você, no domingo eu estarei novamente fazendo uma transmissão, né, com uma palavra, que você se conecte conosco, né, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Eu também quero aproveitar essa oportunidade, e você que tem o desejo de ajudar a Igreja Filadélfia, né, numa oferta financeiramente, no nosso Facebook aí tem a conta da igreja, né, tem o Pixar da igreja. Se você tem o desejo de contribuir com esse ministério, a sua oferta será de boa ajuda neste momento. Sabemos que a igreja necessita das vossas cooperações e contribuições, né? Se você sentir no coração de estar doando alguma coisa para a igreja, né, financeiramente, uma oferta, um dízimo, né, entra no site, entra na nossa página, vai estar lá a conta da igreja, né, do Banco do Brasil. Nós temos também o Pixar, que faz a transferência, né, não cobra nada. Ajude, seja com R$1, R$2, R$10, aquilo que Deus tocar no seu coração, né? Se você deseja ajudar esse ministério a prosseguir, né, no crescimento e avançando no reino, eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar a sementeira que tem te dado para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você tiver um pedido de oração, deixe o seu nome aí, nós estaremos orando por você e por sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma ótima noite e um bom término de semana para a glória de Deus, e permitindo Deus, domingo nós estaremos aqui novamente em nome de Jesus. Deus abençoe, até domingo, se assim Deus permitir.